Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma resolução da prova do Enem 2019. Nós vamos resolver agora a questão 158 da prova cinza, mas ela também foi a questão 168 da amarela, 163 da azul e 174 da rosa. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração as expectativas da vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo raiz de x, o terceiro x na 1/3, o quarto x ao quadrado e o último x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Bom, vamos lá. A princípio nós temos aqui um valor de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e ele afirmou aqui que o menor valor desse índice é 0 e o maior é 1, ou seja, o IDH fica entre 0 e 1, fica nessa faixa aqui. Bem, nós sabemos que o primeiro IDH aqui teve valor x, ele deu uma sequência de 5 IDHs, nós tivemos o primeiro com valor x, o segundo com valor raiz de x, o terceiro com valor de x na 1/3, o quarto com x ao quadrado e o quinto e último com x ao cubo. Tá? Então esses são os valores que nós obtivemos de IDH para esses 5 países aqui. Ok, nós sabemos agora que raiz de x é x na 1/2. Então vejam só, nós temos uma sequência de expoentes de x aqui e nós temos que avaliar qual é desses países aquele que obteve o maior IDH. Para saber qual país com maior IDH, nós temos que levar em consideração essa informação e os expoentes desse nosso valor de IDH. Nós temos aqui como menor expoente de todos esse terceiro país aqui, tá? Porque esse aqui é x na 1, esse aqui é x na 1/2, vejo que 1/3 é menor do que 1/2, e o maior expoente é esse quinto país aqui. Então, nós vamos ficar entre essas duas respostas aqui, gente, tá? Agora, vamos entender o seguinte. Nós precisamos escolher um valor qualquer para x aqui e substituir aqui, mas tem que ser um valor de IDH entre 0 e 1. Então, se eu substituir aqui dentro, qual será aquele que vai dar o maior valor? Então, como o nosso expoente aqui é 1/3, aqui é 3, que são o menor e o maior expoente, nós vamos dar um IDH 001, que é a mesma coisa que 10 na menos 3, né? Por que eu faço isso? Porque quando eu elevo esse expoente fica mais fácil, ó, gente. Eu pego o x na 1/3, escolhi o 10 na menos 3 como um valor aleatório, e ao elevar 10 na menos 3 elevado a esse expoente 1/3, né, que o valor de x eu substituí aqui por 10 na menos 3. Elevei a 1/3, eu fico com o valor 10 na menos 1, e 10 na menos 1 é 0,1. Agora vejam que se eu substituir aqui o mesmo valor de IDH, 10 na menos 3, ao cubo, né, esse 10 na menos 3 ao cubo fica 10 na menos 9, porque quando eu tenho parênteses eu tenho que multiplicar. E 10 na menos 9 é o quê? É exatamente essa sequência de zeros aqui. Eu tenho 9 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 zerinhos. Então, qual será o maior IDH? Exatamente aquele com menor expoente. Gente, se eu tivesse um IDH maior do que 1, se realmente fosse um IDH maior que 1, evidentemente, a resposta correta seria a letra E, que é o quinto país. Porque qualquer número maior do que 1 elevado ao cubo, que é o maior expoente, seria maior do que qualquer um desses aqui. Mas como é o contrário, nós temos o valor entre 0 e 1, o maior expoente aqui se tornaria o menor valor ao ser elevado ao cubo, a quarta potência, enfim. Então, realmente aqui a gente tem uma questão só de interpretação matemática, básica matemática. Então, como nós temos o terceiro país aqui, a resposta então seria a letra C. Tá ok? Grande abraço e até a próxima aula.